Bonjour! Tudo bem? Eu sou o Lucas. E eu sou a Mayara. E nós somos do canal Bonjour! Tudo bem, pessoal? A gente está aqui hoje para contar um pouquinho de como está sendo a nossa experiência de morar em Paris e como foi a gente alugar um imóvel aqui, né? Isso aí. A gente tá aqui em Paris há uma semana e a gente mora no 16º arrondissement. Para quem não sabe, Paris é dividida por arrondissement, seriam uns bairros, né? Mas no geral, assim. E ela é em formato, então, de um caracol, né? Onde começa o primeiro arrondissement, o segundo arrondissement e aí por diante. A gente mora, então, no 16º arrondissement, em Paris. E aqui fica bem pertinho do Arco do Triunfo. Então é uma rótula bem grande que tem e a nossa avenida, ela termina no Arco do Triunfo e a nossa casa fica mais ou menos a uma quadra e meia desse monumento. Então a gente estava pesquisando sobre imóvel antes de vir para cá, ainda no Brasil, porque pra gente vir para cá, a Mayara ela veio a estudo e o Ou visto... seja, o meu visto é de estudante. Então, para eu ter a aprovação do visto, eu já precisava ter um local alugado por no mínimo 3 meses. Então, para isso a gente começou a pesquisar desde lá e tem algumas formas de pesquisar que foi onde a gente pesquisou. A primeira são os sites de imobiliária, os sites na sua grande maioria são confiáveis, são sites que as pessoas alugam do mundo inteiro. Teve gente que falou com a gente em português, né? Falaram em inglês, falaram em francês, então eles são bem preparados. E é interessante que se você tem pressa em alugar o imóvel, você precisa ficar, de certa forma, mandando e-mail diariamente para eles, porque eles são bem tranquilos em relação ao aluguel do imóvel. Eles têm toda uma burocracia e isso leva tempo, então é importante que você se prepare com antecedência para alugar os imóveis, porque eles demoram a te responder, as imobiliárias demoram um pouco a te responder. E também eles têm toda uma burocracia, até quando a gente tá vindo pra cá eu li que vir morar em Paris era pros fortes. Eu pensei, que exagero, mas realmente foi bem difícil, bem burocrático, eles pedem bastante documentos, principalmente pra gente que tá vindo de fora, né? Eu não sei como é pro próprio francês aqui, mas pra gente eles exigiram bastante coisas. Os sites que a gente procurou foi o PAP, que é P-A-P, a gente vai colocar o link ali embaixo, né, pra quem quiser acessar depois. Só é importante falar que esse PAP, ele é um site que tu aluga direto com o proprietário. Então, nem sempre eles te respondem e esse site normalmente está desatualizado, ou seja, a gente mandou mensagem para vários proprietários, tanto mensagem via WhatsApp quanto pelo site ou SMS também, e eles demoravam muito para responder e alguns deles já estavam alocados, mas ainda apareciam no site como disponíveis para locação. Então, eu particularmente não indicaria esse site, é um aplicativo, ele tem um aplicativo também, porque eu achei muito demorado e desatualizado. Tem também o Paris Attitude, que foi o que a gente encontrou no nosso imóvel, muito rápido, né? A gente enviava o fuso horário aqui de Paris, no momento está 5 horas a mais, então a gente enviava as coisas lá, acordava às 8 da manhã, enviava as coisas e em 1 hora, meia hora a gente já obtinha retorno, conseguia conversar com eles por e-mail, foi bem tranquilo. Esse site é bem profissional, eles respondem muito rápido e eles te respondem em várias línguas também. Então a gente conversou com o Victor, né? E ele conversava com a gente em inglês. Então você pode tentar conversar em espanhol, até em português. A gente sabe que tem funcionários do Paris Attitude que falam em português. E eles são muito rápidos, né? Eles são bem profissionais e muito rápidos. Eles te respondem todas as suas dúvidas antes de locar o imóvel. Então esse a gente recomenda por ter locado nele, claro, por ser o que nos respondeu mais rápido.
E por último tem o Lodges, que a gente também viu vários imóveis, né, que a gente gostava, mas a gente mandava o código do imóvel, que aqui ficou anúncio, fica com código, então tu manda o código por e-mail e eles te dão um retorno. E aí vários imóveis já estavam alugados, né? Outros, a imobiliária tentava contato com o proprietário e não obtinha retorno, então foi bem O complicado, Lodges, né? na verdade, a gente teve um pouco de estresse porque tinha um imóvel que a gente tinha gostado muito e que era dentro do nosso orçamento, e a gente queria muito o imóvel e a gente ficou esperando mais de uma semana o responsável conversar com o proprietário para ver se o proprietário já não tinha locado esse imóvel. Então foi algo que demorou muito pra gente, foi estressante, acabou atrasando o visto em função disso, porque a gente precisava, né, pro visto já ter um imóvel locado, e aí a gente acabou desistindo. Então, por isso que a gente fala para se programar com bastante antecedência. A gente começou a olhar imóveis, né? Todo o processo levou em torno de um mês, né? Mas do dia que a gente escolheu esse imóvel, que é onde a gente mora hoje, mandou a confirmação de que queria, recebeu os documentos, enviou os documentos e assinou o contrato, foi em uma semana, né? Acho que deu até menos que uma semana. Foi bem rápido com esse site. Além disso, tem os grupos no Facebook, que são brasileiros em Paris, aluguéis em Paris, trabalho em Paris, morando em Paris, e tem muito brasileiro que aluga para outros brasileiros. Então ele está no estúdio, quer dividir o estúdio, então ele pede meio a meio para pagar meio a meio. Só que a questão desses grupos é que a gente não sabe da confiabilidade, né? A gente tentou contato com 2 pessoas que nos indicaram nesses grupos. A gente entrou no grupo e colocou: gostaria de alugar um imóvel em Paris, recomendam alguma pessoa ou algum lugar. Nos recomendaram 2 pessoas. A primeira falou que só alugava a curto prazo, ou seja, para turismo mesmo, e a outra ficou de nos enviar os imóveis que ela tinha e até hoje não nos enviou. Então, a gente não sabe o quanto isso é confiável. Por isso que a gente optou por ir para uma imobiliária mesmo, né? Para o site, para a imobiliária, porque se tem um contrato, né? A gente faz o contrato, assina. Então, pra gente é mais tranquilo e mais confiável. E o que é interessante, que do contrato, o que eles pediam, né? Eles pediam primeiro a questão da nossa renda, então, como a gente ia morar juntos aqui, a gente teve que mandar o comprovante de renda meu e da Mayara. Comprovante de renda dos 3 últimos meses. Dos 3 últimos meses. Pediram cópia do passaporte, pediram imposto de renda, pediram a carta de aceitação da Mayara na universidade, pediram um fiador, então e pro fiador eles pediam esses mesmos documentos. E o mais complicado ainda é que o fiador precisava ganhar 5 vezes. 3 vezes. 5 vezes seria vezes os reais, né? Mas 3 vezes o valor do imóvel. Então o imóvel em reais já é um valor bem elevado, né? Conseguir um fiador, eu acho que foi uma parte complicada também. Aí, conseguindo o fiador, que tem que ter então um salário 3 vezes maior do que o valor do aluguel do imóvel, a gente manda todos esses documentos para eles analisam para ver se é possível e eles entram em contato com o proprietário para ver se o imóvel está disponível. O imóvel estando disponível, eles nos mandam então uma taxa para a gente pagar. A gente vai explicar como é essa taxa, porque a gente até levou um susto no primeiro momento, mas a gente entendeu que tem partes dessa taxa que depois vão nos estornar no final da nossa permanência aqui no apartamento. Eles têm uma taxa de administração, eles têm uma taxa bancária, tem várias taxinhas pequenas, mas se dá mais ou menos em torno de 3 vezes o valor do aluguel. Então, tu vai ter que pagar o primeiro mês, então o primeiro aluguel tu precisa já deixar pago para reservar o imóvel, e vai deixar mais 2 aluguéis como se fosse uma forma de caução, né? No Brasil também tem isso, que é o que se chama de caução, quando você não tem um fiador, e aqui também. Só que apesar de você ter um fiador que ganha 3 vezes o valor do imóvel, ainda você precisa dar o caução. Então eles são bem criteriosos nisso, porque eles querem ter certeza de que eles não vão ser caluniados, né? Caluniados.
E também, se a gente sai do imóvel e quebra alguma coisa e não quer pagar, eles vão ter esse valor como garantia, né, para repor algum dano que a gente pode ter causado no imóvel. A vantagem é que quando a gente for embora, voltar para o Brasil, a gente vai receber o estorno desses 2 meses de antecipação que a gente deu, né? É interessante a gente comentar que a nossa permanência aqui em Paris é de 11 meses. Então, a gente estava muito assim, em dúvida se a gente locaria esse imóvel pelos 11 meses ou somente pelos 3 meses que a gente precisava pro visto, né, para uma aprovação de visto, e depois, se a gente não gostasse desse imóvel, a gente iria para outro imóvel ou continuaria pagando esse imóvel. E aí, o Victor, que é do Paris Atitude, ele falou pra gente uma coisa que nos fez fechar os 11 meses nesse estúdio, que é um estúdio onde a gente mora. Ele falou que, por exemplo, se você aluga por 3 meses, quando você sair do imóvel vai ter toda aquela burocracia que a gente falou das taxas, e para você alugar um outro imóvel você vai ter que pagar todas essas taxas novamente, ou seja, é um gasto extra. E mesmo se a gente quisesse continuar nesse imóvel, para fazer a locação por mais tempo depois, a gente teria que pagar novamente as taxas. Então ele falou que valeria mais a pena já alugar pelos 11 meses, porque a gente pagaria uma vez só todas essas taxas e não perderia muito dinheiro se caso a gente fosse se mudar, trocar de lugar ou refazer o contrato deste mesmo imóvel. Bom, então a gente fez o contrato, assinou o contrato, pagou as taxas que precisava, né? O Victor do Paris Atitude enviou o contrato para o proprietário assinou. Depois de o proprietário assinar o contrato, ele nos devolve esse contrato para a gente ter uma cópia e nos passa o contato do proprietário. Eles avisam que a partir de agora a gente vai ter que entrar em contato com o proprietário para saber como pegar a chave do imóvel. Então, como foi a nossa experiência com o proprietário? O proprietário do apartamento é um senhor muito querido. A gente se comunicou por e-mail primeiramente, conversei com ele pediu para eu passar para ele a data de chegada aqui em Paris, o número do nosso voo, né, o código do voo, e que quando a gente chegasse no aeroporto a gente informasse para ele poder nos esperar já no imóvel, né, para nos explicar tudo que precisava ser explicado. E foi super acessível, né, porque foi. Quando a gente chegou a gente mandou uma mensagem para ele dizendo que ia se atrasar um pouco, né, a gente tava com dificuldade de conseguir o deslocamento, a gente tinha bastante bagagem, então a gente veio de Uber e tava atrasando para chegar porque tinha bastante carro, bastante movimento de trânsito, e ele foi super tranquilo, né, disse que ia nos aguardar na frente do imóvel. Quando a gente desceu do carro ele nos ajudou a carregar as bagagens, a gente disse que nem precisava, né, foi super querido, super gentil. Então sempre fica por nossa conta, a gente não precisou ir até a imobiliária para pegar a chave do imóvel, porque a chave do imóvel fica com o proprietário. Então a gente, chegando aqui, já identifiquei o proprietário, a gente conversou, ele nos passou a chave e foi nos mostrando como entrar, como acessar o prédio. Chegando aqui no apartamento, ele nos explicou toda a dinâmica do apartamento. Então foi muito legal porque a gente, apesar de ser algo que é profissional, que é um contrato, o proprietário foi super tranquilo, super amistoso, nos ajudou com as malas e nos mostrou todo o apartamento pra gente não ficar com nenhuma dúvida, apesar de que depois a gente ficou com dúvidas, né? Mas a gente foi descobrindo. E ele fez uma vistoria, né? Então ele tinha um papel, e engraçado que ele mesmo que faz a vistoria. Com a gente já aqui, né? No Brasil a gente tá acostumado a um funcionário da imobiliária fazer isso, né? Ele não, ele vinha, olhou a televisão, fez a vistoria se estava ok, os armários, a cama, a parte da cozinha. Daí ele até mostrou pra gente, identificou uma infiltração, né? E colocou a observação que tinha ocorrido, né? Nessa semana que a gente chegou, a infiltração, que ele ia solicitar fosse feitos reparos, né? Então foi super tranquilo, nos mostrou os horários de funcionamento das coisas aqui, aonde tinha o mercado mais próximo, quais avenidas a gente podia pegar o metrô, então foi super tranquilo. Super tranquilo, isso aí. Então agora a gente vai mostrar o nosso apartamento e o prédio de forma geral.
A gente espera que vocês tenham gostado então do vídeo, que tenha tirado algumas dúvidas e as outras dúvidas que possam ter surgido, coloquem nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Se inscreve no nosso canal aí pra gente poder, sempre que colocar coisa nova, acionar vocês também. E tá dá o bom? like. Valeu, tchau, Tchau, tchau.